vai remoer e remoer tantas e tantas oportunidades que Deus deu, tantas e tantas coisas que Deus estava... Continua dizendo o texto, você está com a sua Bíblia aberta? E eis que, versículo 3, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Meu irmão, quando a gente sobe no monte, Jesus se revela para nós e revela a sua glória e o seu reino. Mas sabe o que acontece também? Nós temos uma revelação do mundo espiritual. Jesus revela o que ele está fazendo no mundo espiritual quando a gente sobe no monte com ele. Não diz no texto que Jesus falou para Pedro, ou para João, ou para Tiago, que quem estava ali com ele era Moisés e Elias. Não diz no texto. Então, como que Pedro sabia? Tinha uma foto de... Pedro tinha uma foto de Elias? Pedro tinha uma foto de Moisés? Tinha ou não tinha? Ele entrou no Google e colocou Moisés lá e apareceu a foto? Entrou no Google? Não! Como que ele soube? Ele teve uma revelação, meu irmão, minha irmã. Ele teve uma revelação do que Deus estava fazendo. De uma certa forma, Moisés representa a lei, o Pentateuco. De uma certa forma, Elias representa os profetas. E mostra aquilo que Deus estava fazendo no seu reino com eles. Qual foi a última vez que Deus te mostrou o que ele estava fazendo? Ou que ele estava prestes para fazer, porque Deus não faz nada sem revelar a quem? Aos seus profetas. Quem que é profeta? O pastor da igreja? Quem que é profeta nos últimos dias? Todo filho e filha. Esquece de título ou cargo. Estou falando do que aconteceria nos últimos dias. O Espírito Santo desceria e vós o quê? Se você profetiza logo, você é o quê? Profeta. Tereis sonhos e visões. Todos. Você sabe o que Deus está fazendo? Você está tranquilo com o que vai acontecer, por mais que a gente fique humanamente preocupado? Ou não? Você já sabia do resultado antes de sair? Você já sabia do resultado antes de sair? Ou foi na onda, que tem um monte de gente que começa a profetizar e falar um monte de coisa porque vai na onda. Mas você sabia do resultado antes de sair? Sim ou não? Não, porque você e eu não temos subido no monte que Jesus nos chama a subir. Porque Ele vai revelar para você. Deus não olha para o título, não olha para o cargo, não olha para a sua influência no mundo. Não. Ele olha para o seu relacionamento pessoal para com Ele. Na sua prioridade do seu dia. Quem que você começa conversando todo dia? Quem que você termina falando todo dia? Com quem que você fica falando todo dia? O que está no seu coração? O que está na sua preocupação diária? No versículo, continuando, no versículo 5, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvir. Lembra que eu te falei profetas e a lei e os profetas? Moisés significa a lei, que é o Pentateuco, e os profetas, Elias. Isaías 42 diz assim: esse é o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho o meu prazer. Essa é a nova versão internacional, mas na versão, na Almeida Revista Atualizada, está mais parecida com o que está escrito aqui. E em Deuteronômio 18:15, Deuteronômio 18:15, eu estou lendo na nova versão internacional, que é a Bíblia que eu tenho aqui no púlpito, diz assim: o Senhor, o seu Deus, levantará no meio de seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. Quando Deus fala o que Ele falou, esse é o meu filho amado em quem me comprazo, a Ele ouvi, Ele está cumprindo o que já está escrito em Isaías 42, Ele está cumprindo aquilo que já está escrito em Deuteronômio 18:15, e está falando com quem está ali no monte, porque quem está no monte, meu irmão, vê a glória de Jesus, vê quem Ele é. Quem está no monte tem a revelação de que Deus está fazendo, mas quem está no monte tem a revelação também
do que temos que fazer. Do que temos que fazer. Do que nós temos que fazer. O que nós temos que fazer? Ouvir a Jesus. Ouvir na Bíblia significa obedecer. Aquele que me ama guarda as minhas palavras. Aquilo que está escrito na Bíblia e aquilo que Deus fala com você. Porque você não tem um Deus morto, você tem um Deus vivo. Mas quanto de nós, quando Deus fala alguma coisa, nós falamos, não foi o Senhor, foi a minha cabeça. Por quê? Porque tem um custo. Fazer a vontade de Deus e não fazer a minha vontade tem um custo. Qual? Abrir mão da minha vontade. Tomar a própria cruz é abrir mão da sua própria vontade. Jesus, como ser humano, orou no jardim do Getsêmani: afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Ele tinha convicção de qual era a vontade de Deus, mas o seu coração humano, a sua mente humana não queria, porque ele sabia que ele ia sofrer muito. Mas mesmo assim, ele cumpriu, ele só cumpriu porque ele saiu do lugar de oração. Se Jesus precisou orar para cumprir a oração, para cumprir a missão de Deus na sua vida 3 vezes, quanto mais eu e você. Por que a gente não sobe no monte? Porque no final da oração vai acontecer sempre isso. Deus vai falar para você: olha o que você precisa mudar. Olha o que você precisa fazer, meu filho, minha filha. Porque eu tenho uma missão, eu te entreguei uma missão. Às vezes a gente pensa numa missão ultra, super, mega, mas às vezes a primeira missão que Deus nos dá, porque quem é fiando pouco é fiando muito. Olha, marido, comece a amar sua esposa, como eu amei a igreja. A gente sai daquele lugar de oração, nós maridos, e tratamos as nossas esposas pior do que o nosso chefe, pior que os nossos clientes, pior do que qualquer pessoa, que a gente deveria tratar melhor do que qualquer a nossa esposa. E aí, por que a gente não trata melhor? Porque a gente não sobe no lugar de oração, não sobe no monte. Eu estou te dando só um exemplo. Amém? Fazer o que Jesus manda, fazer o que está escrito na palavra, meu irmão, não é fácil. Mas é possível pela graça que há em Cristo Jesus. É possível pela oração, é possível por nós ouvirmos a palavra e ouvir, e ouvir, e ouvir, até que a gente muda. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas, meu irmão, é muito bom ficar no lugar da presença de Deus e não fazer nada e só ver a glória de Deus. Pedro falou para Jesus: vou construir uma tenda, vamos ficar aqui. Eu vou construir uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E o que Jesus responde? Jesus, no versículo 6, ouvindo os discípulos, ouvindo a voz do Pai que falou, caíram de bruços tomados de grande medo. Aproximando-se deles, Jesus tocou-lhes, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus, e então eles desceram do monte. Então nós vamos continuar lendo o texto a partir do próximo versículo. Quando Deus fala conosco, o Pai, e toca no nosso coração, a gente cai de medo. A gente acha: não consigo. Mas se a gente tem Jesus como o Senhor, porque eles estavam prostrados. Prostrado significa também na Bíblia a mesma palavra para aquele que adora. Você que adora Jesus em espírito e em verdade, e colocou Ele como Senhor e Salvador da sua vida, não só como uma confissão, mas como uma atitude de vida, o que acontece com você, comigo, conosco? O que acontece? É que por mais que a gente tenha o medo humano e fale: eu não consigo, eu não posso, meu irmão, a gente é tocado por Jesus. Jesus nos chama para ficar de pé. Jesus nos chama para não ter medo e para descer do monte. Pedro foi um dos líderes da igreja primitiva. João, depois que todos morreram, também. Eram colunas. Jesus teve que confiar o reino deles a eles. Tiago não teve muito tempo, porque logo foi morto. A quem que ele ia confiar a mensagem? A pessoas com o coração dispostos.
não são os melhores, não são os que falam melhor, não são os que sabem mais. Há pessoas compromissadas, há pessoas que entregam tudo, há pessoas que não pensam em outra coisa senão Jesus. Eles largaram tudo para seguir Jesus, para ver Jesus, para conhecer Jesus, saber tudo de Jesus e ir até o fim com Jesus. E agora Jesus está te chamando nessa noite. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você, meu irmão. Porque nessa semana, na minha oração, eu tive uma revelação. Eu vi o reino de Deus, as portas. E eu via, eu não sei qual que é o resultado ainda, eu não sei. Mas eu via que a gente ia passar por um momento difícil. Que a gente ia ter perseguição. Mas que o Senhor ia derramar um grande avivamento. Eu vi o reino de Deus às portas. Eu via, meu irmão, no meu lugar de oração, que Deus continua reinando soberano. Meu irmão, se a sua vida está no Senhor Jesus, é Ele que é o teu rei. É Ele que governa sobre ti. Você não precisa ter medo, porque Jesus falou assim, por que você tem medo daquele que pode só matar o corpo? Mas você deveria ter medo daquele que pode pegar o corpo, a alma e jogar no inferno. É esse que você tem que temer. É esse que eu e você temos que temer. E por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você sabe o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor aborrece o mal. O temor do Senhor, meu irmão, minha irmã, ele é o princípio da sabedoria. Você sabia? Então leia em Provérbios e procura saber tintim por tintim. Por quê? Porque sua vida depende disso. Leia Provérbios. Temos 31 livros em Provérbios. Leia um em cada dia da semana. Amanhã, dia 31, lê o 31. Depois, no dia 1, você lê o 1. E aí você vai ler sempre o livro de Provérbios sem parar. Estou te dando uma sugestão. Pega Salmos, tem 150. Pega o 1 e lê 1 diante do Senhor todo dia. Até que você vai decorar o 1. Porque você tem que guardar a palavra no seu coração. Você acha que Jesus sabia a Bíblia como? Porque ele decorou. Você tem que guardar no seu coração. Sabe o que vai acontecer? Você vai parar de pensar bobagem. Amém? E eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nessa noite o Senhor nos chama para ir para o monte, para ver o Senhor no seu reino de glória. A ti foi dado o nome sobre todo nome. A ti foi dado o lugar mais alto. E só o Senhor é digno de honra, de glória, majestade, louvor, domínio, soberania e riqueza pelos séculos dos séculos. Agindo o Senhor, quem impedirás, e não há ninguém que pode se livrar da sua mão. Portanto, Senhor, nós glorificamos o teu nome e dizemos que confiamos em ti. E que nesses dias o Senhor nos chama para subir ao monte. E que nós queremos ser Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Que nós possamos ser Pedro, Tiago e João, ver o que o Senhor está fazendo. Ouvir o Senhor. E possamos descer do monte sem medo. E fazendo aquilo que o Senhor nos manda fazer. Até que o Senhor venha implantar o teu reino. E quando o Senhor implantar o teu reino, será um reino de justiça. Um reino de equidade. Um reino que não haverá mais o mal, não haverá mais doença, não haverá mais pobreza, não haverá mais impiedade, corrupção. E o Senhor reinará para sempre, pelos séculos dos séculos. É no nome de Jesus que oramos juntos e pedimos, Senhor, dá-nos forças para subir nesse lugar todos os dias. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Vai remoer e remoer tantas e tantas oportunidades que Deus deu, tantas e tantas coisas que Deus estava